predestinou. Você sabe o que é predestinar? Sabe o que é isso? Ele definiu para você, Ele escolheu uma vontade para você, Ele tem um plano para você, Ele te predestinou para uma vida que Ele já escolheu para você. E qual que é? Ser adotado como filho por meio de Jesus Cristo, porque esse é o bom propósito da sua vontade. Amém? Pode se assentar, dando glória a Deus. Aleluia. Vamos recapitular a leitura aí. Quando que Ele nos abençoou? Quando? Quem prestou atenção na leitura? Antes da fundação do? Quando que Ele nos abençoou? Qual é o período de tempo que é narrado no texto? Antes da criação do mundo. Então já está tudo planejado, ordenado, definido por Deus, aquilo que se refere à sua vida, à sua existência e aquilo que Ele determinou para você. Então começa a colocar na sua cabeça aí, na sua cachola, que Deus tem um plano perfeito para você. Bota aí na sua cabeça, na sua cachola, que você não escolhe nada. Quem escolhe é Deus. Assim como o céu é mais alto que a terra, diz o Senhor na sua palavra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Deus tem uma vontade própria para você que é melhor que a sua. Por isso que o provérbio de Salomão vai dizer que o homem pode fazer planos no seu coração, mas o final dele termina onde? Em morte. Porque você não foi criado para fazer plano no seu coração, você foi criado para funcionar dentro de uma ordem coletiva, de pertencimento, onde Deus, onde Cristo é o cabeça do seu corpo, a qual você faz parte. Então você funciona, você deve funcionar, ou deveria funcionar, debaixo da ordem da cabeça que é Cristo. Então não tem nada a ver mais com as suas escolhas, com as suas decisões. Perca essa mentalidade evangélica miserável, de que você vai fazer um culto para Deus dar aquilo que você gostaria que fosse. Perca essa cabeça evangélica miserável de que você pode determinar para Deus dar para você aquilo que você sonhou na sua vida. Isso não está na Bíblia. Nós não vamos encontrar isso na carta dos apóstolos, não vamos encontrar isso nas palavras de Jesus. Esse não é o propósito de Deus. Na conversão genuína, onde você passa por um processo de transformação, há uma rendição, há uma sujeição à vontade de Deus para a sua vida. Porque eu vou repetir de novo, Deus tem uma vontade própria para você. E nós aprendemos isso com a criação. Ele nos ensina isso através da criação. O exemplo da criação do homem. Como é que a mulher foi gerada? Eu gosto de fazer pergunta para te fazer pensar. Responde para mim, como é que a mulher foi gerada? Da costelinha do homem. Ok? É isso aí? De onde ela foi criada? A mulher foi tirada de dentro do homem. Cadê as irmãs para dar um glória a Deus? Vamos para o texto. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Você vai entender o que eu quero falar. Palavras de Paulo. Quero, porém, que vocês entendam, olha aqui, que o cabeça de todo homem é Cristo. Diga comigo, o cabeça do homem é Cristo.
Vou continuar a leitura. E o cabeça da mulher é o homem. Olha, uma irmã deu aleluia. Vou repetir. Glória a Deus, está entendendo o mistério. O cabeça de toda mulher, quem que é, gente? O homem. Por quê? O texto diz: o homem, a mulher foi criada por causa do homem. Está no versículo de número 9. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 9. Vou repetir com todas as letras. Os homens, por favor, dê glória a Deus depois da leitura. A mulher foi criada por causa de quem? Do homem. Ei, mistério. Aleluia. Presta atenção, o negócio vai ficar bom aqui. E como é que o homem foi criado? A gente já explicou a mulher, agora vamos ver para o homem. De onde que o homem foi criado? De onde que o homem foi criado? De Jesus. Ah, o barro. Não, de Jesus. Eu vou provar que foi de Jesus. Vocês querem uma prova? Bíblia. Livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 12. Palavras de Paulo diz assim: dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado, Jesus, em quem nós temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Versículo 15, Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o primogênito de toda a criação. Agora vocês vão entender. Pois nele quem? Jesus, foram criadas todas as coisas. De novo, nele, Jesus, foram criadas todas as coisas. As que estão no céu, as que estão na terra, as que são visíveis, as que são invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam poderes, sejam autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele quem? Jesus. Para Ele quem? Jesus. Ele, Jesus, é antes de todas as coisas, e nele todas as coisas, de novo, subsistem. Ele é o cabeça de um corpo que é a igreja. Então esse texto, palavras de Paulo, nos afirma que tudo que foi criado por Jesus, através de Jesus, para Jesus, e as coisas só continuam a existir, ou seja, subsistir, é continuar a existir, se estiver em Jesus. Amém? Por isso que Jesus é o cabeça do homem, porque o homem foi criado por Jesus, a mulher foi tirada de dentro do homem, e o homem se torna o cabeça da mulher. Há uma ordem relacional, porque o nosso Deus é um Deus relacional. Qual que é o propósito de tudo isso? Para sermos santos, irrepreensíveis e também adotados como filhos por meio de quem? Por meio de Jesus. Agora vamos fazer uma analogia com o nascimento da igreja. A gente falou do nascimento do homem, da mulher. Vamos para o nascimento da igreja. Como é que Deus criou a Eva? De novo, fez Adão dormir. Você conhece a história? Fez o Adão dormir. De dentro do Adão, ele tira a matéria-prima para criar a mulher, que é a Eva. Ok? Como é que a igreja nasceu? Olha como a Bíblia é rica nos seus comparativos. E agora você vai entender por que o casamento representa tanto a missão no reino de Deus. Como é que a igreja nasceu? Vou repetir a minha analogia. Deus fez o Adão dormir. De dentro do Adão, da costela,
ele tira a matéria-prima para criar a mulher. Como é que a igreja nasceu? O Filho de Deus, o último Adão, sobe no madeiro, adormece, aí vem um soldado com uma lança e fura ele aonde? Que sai água e sangue. E essa água e sangue purifica a igreja. A igreja nasce desse momento. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que o marido deve dar a vida pela esposa, e depois ele faz memória da lavagem da água pela palavra. Efésios 5:26. O marido dá a vida pela esposa. Aí no versículo 26 ele diz, para quê? Para santificá-la, purificando a esposa, pela lavagem da água pela palavra. O que sai de Jesus quando furam ele na costela? Água e sangue, pela lavagem da água e também pela palavra. Então, naquele momento em que Cristo adormece no madeiro e é rasgado do seu lado, nasce a igreja de dentro dele, que é purificada pelo sangue e é limpa pela água. Você sempre esteve dentro de Jesus. Por isso que eu fui salvo antes da fundação do mundo. Então o problema não é se as pessoas vão ser salvas, o problema não é se as pessoas vão para o inferno ou coisa do tipo. A questão é se as pessoas recebem essa dádiva, esse presente que é a salvação. Porque Paulo diz que tudo que foi criado por meio de Cristo. E as coisas só subsistem, só continuam a existir se estiverem em Cristo. Eu vou reler. Colossenses 1,15. Cristo, imagem do Deus invisível. Cristo, o primogênito de toda a criação. Pois nele, quem? Cristo, Jesus. Nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as que são visíveis e as que são invisíveis. Todas as coisas, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e é apenas nele que todas as coisas subsistem. Então tudo na criação, vou tomar uma água, minha garganta ainda não está muito boa não. Todas as coisas na criação só podem continuar existindo se estiver debaixo do domínio de Jesus, porque Ele é o Senhor da criação. Amém, irmão? Jesus é o Senhor da criação. Agora uma perguntinha para instigar o seu cérebro. Como que Deus criou Satanás? Antes dele cair, ele foi criado, sim ou não? Através de quem que Satanás foi criado? Todas as coisas foram criadas por ele, soberania, poderes, autoridade. Quem criou? Jesus. Jesus criou Satanás. Por quê? Porque ele era uma autoridade, um poder, uma soberania, era alguma coisa. Tudo foi criado por ele, para ele. Jesus, foi Jesus. Tronos, soberania, poderes, autoridades. Nele tudo subsiste.
Então Jesus é a pedra angular que sustenta toda a criação. Por isso que em João 38, versículo 6, ele diz que há uma pedra de esquina que sustenta todas as bases da criação. E essa pedra de esquina que sustenta todas as bases da criação é Jesus. Efésios 2:20, Paulo diz que sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, Jesus é o principal pedra de esquina, a qual todo edifício é bem ajustado, no qual também vós sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Jesus é a pedra de esquina que sustenta toda a criação, inclusive a minha vida, a sua vida. E isso significa que até Satanás e seus demônios estão sobre o domínio do senhorio de Jesus. Você sabia disso? Por isso que Martinho Lutero dizia que até o diabo é o diabo de Deus. O diabo não faz nada sem a permissão de Jesus. Por quê? Porque o diabo é servo de Jesus. Posso ouvir um glória a Deus aí? Pastor, o diabo é servo de Jesus, forçou a barra. Não forcei não. Por quê? Porque o servo é aquele que não tem autoridade para fazer nada sem a autoridade do seu Senhor. Então eu vou repetir, o diabo é servo de Jesus. Claro que não significa que tudo que o diabo faz, Jesus abençoa, mas permite algumas coisas. É tipo aquela coisa útil que você precisa, mas que não é digna. Você tem alguma coisa na sua casa que é muito útil, que você não fica sem de jeito nenhum, mas que não tem dignidade nenhuma? Claro que tem. Quem tem? Todo mundo tem. E quem não tem? Pastor, na minha casa só tem coisa que é digna. Vou falar para você uma coisa que não tem dignidade nenhuma que tem na sua casa. A privada. Não tem dignidade, por isso que você não dá de presente. Uma pessoa, alguém faz aniversário, dá uma privada de presente. Não dá. Embalada assim com uma fitinha e tal, não vai, né? Ninguém nunca fez isso, porque é uma coisa que não tem dignidade. Por isso que você nunca viu ninguém botar uma privada na mesa e botar uma salada ali, sei lá, e falar, vamos comer nessa louça agora. Ninguém faz isso. Porque é um instrumento sem dignidade. Mas que você não fica sem. Você fica sem o prato de porcelana, você fica sem as taças de cristais, mas você não fica sem uma privada. Fala a verdade, irmão. Porque é útil. Então o diabo é mais ou menos isso. Ele é um vaso de privada. Ele precisa funcionar dentro da condição, da utilidade dele, mas não tem dignidade nenhuma. Quem está entendendo o que eu estou falando? E ele só funciona, irmãos, naquilo que as pessoas dão liberdade para ele trabalhar. Vamos entender as coisas espirituais. Por isso que a Bíblia chama o diabo de tentador. Porque ele trabalha, esse é o trabalho dele, testar você. Essa é a função dele. E a escola da vida já provou para nós, irmãos, em todas as academias de formação, o homem precisa ser provado primeiro para depois ser certificado. É ou não é? O homem precisa primeiro ser testado para depois assumir o encargo. Por isso que tem pessoa que arruma um emprego antes de ser registrado na carteira, você vai passar pela experiência, para ver se você pode ser certificado para a função. Então o homem entendeu isso, ele aprendeu esse caminho de aperfeiçoamento. Isso vem da sabedoria que vem de Deus. E o diabo, ele é esse agente do Criador. Ele é o tentador.
E quando Satanás quer tocar em Jó, o que a Bíblia diz que ele faz? Ele pede permissão para Deus. Teu servo Jó é bom, é íntegro, é justo. Deixa eu fazer a minha obrinha na vida dele lá para ver se ele vai continuar sendo fiel ao Senhor. Deixa eu tocar na vida dele para ver. Então ele foi, porque teve permissão para ir. Em Lucas 22, 31, a Bíblia diz que o diabo foi até Jesus e pediu para tocar na vida de Pedro. E Jesus fala isso para Pedro, disse, Simão, Satanás vos pediu para cirandar na sua vida como se peneira o trigo. E a palavra peneirar aqui no original do grego é a palavra simiazo, que significa testar a fé até o limite. Aí o que Jesus falou para o diabão? Não. Na vida do meu servo você não toca. Aí você faz assim, é isso aí, Jesus, aleluia. Que a gente gosta de frase de efeito. Que não vai acontecer nada comigo, que eu sou intocável. Que é por causa disso que eu faço meu voto na igreja. Porque o diabo não vai tocar na minha vida depois desse voto. Jesus falou assim para Pedro. Entre você e o Satanás eu estou torcendo por você, tá? Quer dizer, vai que é tua. Ele permite. Porque faz parte de um propósito de aperfeiçoamento na sua vida. Amém, irmãos? Então pensa comigo. Vamos entrar aqui. Se tudo está sobre o domínio de Cristo, e eu estou mostrando para você que o diabo está sobre o domínio de Cristo. Que o diabo não faz nada porque que Jesus não dê permissão para ele. Fala, o diabo está agindo na minha vida. Amém. Deus permitiu. Qual é o propósito disso? Aí você tem que descobrir. Amém? Agora pensa comigo. Se até o diabo está sobre o domínio de Cristo, imagine como seria você viver em Cristo. O que seria viver em Cristo? Olha a temática da mensagem. Tudo que está em Cristo subsiste. O que é estar em Cristo? É estar nas regiões celestiais onde as bênçãos foram liberadas. Ele nos abençoou com todas as sortes de bênçãos. Onde? Nas regiões celestiais. Onde é? Em Cristo. Porque tem crente que tem medo do diabo, irmão. Eu falei aqui no discipulado esses dias, não sei se foi no discipulado, não lembro onde eu falei, mas eu falei, tem irmão que tem medo do diabo, fala, tu fica aí, eu fico aqui, eu não mexo com você, você não mexe comigo, eu não quero atrair retaliação para a minha vida, então eu não vou mexer com nada, não vou fazer a obra de Deus, não vou orar por ninguém, não vou me intrometer na vida de ninguém para não ter retaliação para cima de mim. Que eu não quero confusão com o diabo, que ele fica lá na dele, eu fico aqui na minha. Você é um covarde. É um covarde. E no final ele não vai mexer mesmo com você, porque você agrada muito bem ele, que é isso mesmo que ele quer de você, porque você já é um derrotado vivendo assim. Nós somos chamados para a guerra, irmão. A Bíblia diz que nós não temos que lutar contra a carne nem o sangue. A nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade que habitam nos lugares celestiais. Eles habitam em lugares celestiais.
Porque eles estão em guerra com Jesus, eles estão em guerra contra tudo aquilo que concerne ao propósito de Deus. E isso é uma ferramenta de Deus para nos treinar, para nos preparar. Eu preciso assumir responsabilidade no seu reino. Porque responsabilidade me leva a uma vida de santificação. Responsabilidade me leva a uma vida de fidelidade, a uma vida de santidade. Agora, viver esse cristianismo meia boca, de presença de culto de domingo, que eu vou na igreja, faço a minha parte, vou embora. Irmão, você não ora, você não chora na presença de Deus, você não tem fome de Jesus. Você não tem anseio por almas, por vidas, nenhum interesse, zero interesse em evangelizar alguém. Não, mas eu estou aqui todo domingo, pastor, eu venho na igreja, eu sou evangélico, eu já me batizei, eu estou aí, cara, glória a Deus, eu dou meu dízimo, faço a minha oferta. Quais são as guerras que você enfrenta? Quais são as batalhas que você assume? Eu não estou falando as guerras das suas lutas, não. Eu estou falando as guerras que você diz assim, esse ano eu proponho no meu coração que nós vamos fazer uma bagunça no inferno. Esse ano eu proponho no meu coração que eu vou evangelizar, eu vou ganhar almas para Jesus, vou ganhar minha família para Jesus. Não, porque tem uns lá na minha família lá, enquanto esses caras não se converter a Cristo, eu não vou parar de jejuar por eles. Eu vou fazer o que for preciso, eu vou buscar estratégia, eu vou chorar nos pés de Jesus, até que essas pessoas que eu amo tanto encontrem em Cristo. Eu estou falando de guerras que você assume, eu não estou falando das suas consequências, suas circunstâncias, porque às vezes o que você está chamando de luta aí é só consequência dos seus desajustes. Porque o que o homem planta, o homem, e as consequências dos seus desajustes são apenas ensino, correção de Deus para você. Não chame as correções de Deus de batalhas, não. Pode até chamar de luta. Luta da sua carne, luta do seu ego, luta com você mesmo. Mas, irmãos, o bom soldado que assume uma batalha, ele tem uma causa. E a causa é uma pátria. E a pátria é o céu. A palavra pai vem da palavra pátria. Então, quando eu assumo uma guerra, eu assumo pela pátria. Eu assumo pelo pai, pelo reino. Então eu me disponho a ser a luz. Eu me ponho à disposição para ser recrutado. Para dizer, eis-me aqui, Senhor. Eu quero viver a minha vida com propósito. Eu não vou viver um dia de cada vez, não. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Está amarrado. Está repreendido. A vida tem que ter significado, tem que ter propósito. O que seria viver em Cristo? Efésios 1:20. 1:20. Cristo, ressuscitando dentre os mortos, se colocou à direita no céu. Pensa comigo, você está em Cristo. Onde é que Cristo está? Ressuscitado entre os mortos, à direita nos céus, acima de todo principado, acima de todo poder, acima de toda potestade, de todo domínio, de todo nome que se nomeia neste século e também no vindouro. E Ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. O que é viver em Cristo? É viver acima do domínio, é viver acima de todo nome que se nomeia, é viver acima de toda potestade, é viver acima de todo principado,
Viver em Cristo é ter sujeito debaixo dos seus pés principados e potestades. Isso é viver em Cristo. Não é viver com medinho de Satanás, não. Não é viver com medinho de retaliação, não. Vai cumprir o que a Bíblia diz. O diabo vem contra você por um caminho, mas quando dá de cara com você que está em Cristo, a Bíblia diz que é por 7 caminhos que ele fugirá de você. Sabe o que é fugir por 7 caminhos? A expressão fugir por 7 caminhos é alguém que está tão apavorado, tão perdido, que não sabe nem para onde está correndo. Corre para cá, não sabe onde está indo. Corre para lá, não sabe para onde está indo. Está tão apavorado que vai se perder e vai correr por 7 caminhos. Não é porque você é o cara, tá? Deixa eu explicar. Não é porque você é bom pra caramba, não. É porque você está em Cristo. Aí quando ele se depara com você, ele não vê você, ele vê quem você está. Aleluia. Olha aqui, vou continuar. Efésios 2:6. Então Deus nos ressuscitou com Cristo. E com Cristo nos fez assentar em lugares celestiais de novo, em Cristo. Para quê? Para mostrar nas eras que hão de vir as incomparáveis riquezas demonstradas na sua bondade para conosco em, de novo, Cristo Jesus. Uau, irmãos, é isso aqui, cara. Ele nos fez assentar em lugares celestiais com quem? Em Cristo. Para quê? Para mostrar para as eras que há de vir, ou seja, para a próxima geração, os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, para mostrar para eles a incomparável riqueza da graça. Uau, cara, essa vida que a gente tem que ter. Não é essa religião que a gente às vezes acha que está tudo certo. Esse cristianismo de arrasto. Quantas pessoas ficam assim, irmão? Você já ouviu falar do crente ioiô? Uma hora ele está embaixo, outra hora ele está em cima. Sabe esse lenga-lenga que tu fica às vezes de tô fraco. Não, tô forte agora. Aí no dia seguinte tô fraco. Essa instabilidade, essa situação sem firmeza, onde a gente está sempre dependendo que alguém nos empurre para algum lugar. Presta atenção. Cara, a sua vida pode ser outra. Isso está acontecendo com você porque você não entendeu ainda. O porquê Deus te chamou, o propósito da sua existência. O único lugar seguro do mundo é em Cristo. Não existe outro lugar de segurança para a tua vida. Esse lugar te protege principalmente de você mesmo. Te protege principalmente da sua vaidade, da sua idolatria. Porque sempre que o diabo vem para nos tentar, ele não vem para fazer alguma coisa externa, ele vem para usar o seu interno. Por isso que ele é o tentador. Que a única ferramenta que ele usa é você mesmo contra você mesmo. Suas fraquezas, suas vaidades, sua idolatria. Só que em Cristo eu estou protegido de mim mesmo. Porque de mim mesmo a Bíblia diz que não tem nada de bom. Eu não tenho nada para oferecer. Eu vou falar para vocês aqui, irmão. Eu, Fabiano,
que não sou diferente de você. Sem Jesus eu não presto para nada, irmão. Sem Jesus eu não presto, eu não sirvo para estar aqui. Eu não serviria para ser esposo. Eu não serviria para ser pai, eu não serviria para ser marido, eu não serviria para nada. Sem Jesus, sou ruim pra caramba. Não vem com essa coisinha de que, não, eu sou um cara bom, eu tive educação, eu tive não sei o quê. Você pode falar das suas virtudes o quanto você quiser, eu digo para você, você é um corrupto. E é só largar você na mão de Satanás, sem Jesus, para você conhecer você mesmo. Por isso que às vezes a gente precisa fracassar. Porque fracassando você se conhece. Se conhecendo, você reconhece. Reconhecendo, você pode entrar num processo de arrependimento. Entrando no processo de arrependimento, você pode ser perdoado. Sendo perdoado, você pode ser regenerado, reconstruído, refeito. E o interessante, irmãos, é que quando Deus quer refazer alguma coisa, Ele usa a mesma matéria-prima. A Bíblia diz em Jeremias 18 que o vaso se quebra na mão do oleiro e o oleiro usa aquele mesmo material para fazer um outro vaso, mas ele faz do mesmo material um outro vaso. Então o novo de Deus, ele vem acompanhado de um tratamento que vai usar a mesma matéria, você, porque o vaso quebrado faz parte da sua história. O vaso furado, o vaso deformado, as suas deformidades fazem parte daquilo que é a sua história, naquilo que vai reconstruir o novo de Deus na sua vida, pela mesma matéria-prima, que você é o mesmo de ontem, você só não é igual a ontem. Por quê? Porque você foi transformado. E quer saber? Essa transformação é o testemunho para a glória de Deus. Eu era um bêbado, eu vivia drogado, hoje fui curado, encontrei Jesus. E o quê? Na casa do Senhor não tem mais o Satanás. É isso aí, irmão. É hilário, mas é isso aí. Então não tenho vergonha do meu passado. Pelo contrário. Eu posso falar com emoção, com lágrimas nos olhos, com gratidão, da onde Ele me tirou, cara. Que eu não sou digno desse amor que Ele me abraçou, esse amor que me encontrou. Então falar das minhas mazelas, de quem eu era, de quem eu sou. É graças a Ele. Não tem nada a ver comigo, tem a ver com Ele. Vocês estão entendendo? Não. Por isso que se nós estivéssemos em Cristo, irmãos, nós estaremos acima de qualquer domínio, nós estaremos acima do poder da carne, nós estaremos acima dos nossos vícios, nós estaremos acima de tudo aquilo que nos enfraquece, de tudo aquilo que nos deprava, de tudo aquilo que, irmãos, nos joga para o lixo. Acima do domínio da carne, acima do poder do pecado, acima das potestades, acima das legalidades do diabo. Vou mostrar para você onde é que o diabo trabalha. Tem gente que não gosta, um pastor ficar falando muito do diabo, fala do diabo. Não, o diabo está na Bíblia, irmão. O diabo é a ferramenta de Deus. Eu vou falar do diabo, sim, presta atenção. Está com medinho? Fica com medinho, não. Romanos capítulo 1, versículo 17. Aqui que o diabo trabalha, presta atenção. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio
ao fim, que é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Portanto, o que é um portanto? Portanto é o seguinte: isso aqui é a vontade de Deus. Isso aqui. No Evangelho se revela a justiça. Uma justiça que é desde o princípio até o fim. O justo viverá pela fé. Uma justiça que é pela fé. Justiça, princípios, valores, ética, moral de Deus. Isso é revelado pelo Evangelho, do princípio ao fim. Por isso o justo viverá dentro desses princípios, porque os princípios são revelados pela fé. O justo viverá pela fé. Portanto, caso aconteça de você estar fora dos princípios, portanto, a ira de Deus é revelada do céu. Contra quem? Contra a impiedade dos homens, que fazem o quê? Suprimem, impedem, atrapalham a verdade de Deus, praticando a injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é revelado, é manifesto, porque Deus se manifestou. Então, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu poder, a sua natureza divina, são vistas, reveladas claramente, sendo compreendida por meio de todas as coisas criadas, de forma que os homens se tornaram indesculpáveis, porque tendo conhecido Deus, não glorificou Deus como Deus, não rendeu graças a Deus, mas os seus pensamentos se tornaram fúteis, os seus corações insensatos obscureceram. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações. Para quê? Para a depravação dos seus corpos entre si. Então eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram as coisas e os seres criados no lugar do Criador, que é bendito para sempre. Então, por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Está falando de homossexualidade. Da mesma forma, os homens também abandonaram suas relações sexuais naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo sobre si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que eles desprezaram o conhecimento de Deus, então Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deveriam, se tornaram cheios de toda sorte de injustiça, de maldade, de ganância, de depravação, estão cheios de inveja, de homicídio, de rivalidade, de malícia, de adultério, são caluniadores, são inimigos de Deus, são insolentes, são arrogantes, são presunçosos, inventadores de mal, praticadores de mal, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Deus entrega o homem às suas paixões, e é aqui que o diabo tem legalidade. Veja só, em Cristo eu estou num lugar celestial. Eu decido que eu não quero viver em Cristo, quero viver a minha vida do meu jeito. Eu vou negar a glória de Deus, vivendo do meu jeito, porque eu vou ser escravo das minhas paixões. Entregue as minhas paixões, porque você só tem dois caminhos, irmão: suas paixões ou em Cristo. Sem Cristo, suas paixões. E aí, quando você vive as suas paixões, o diabo tem legalidade. Já viu aquele ditado que diz que um abismo chama outro abismo? Não, isso aí é bíblico, né? É versículo bíblico. Um abismo chama outro abismo. Não é ditado, não, é Bíblia.
Suas paixões vão abrindo abismos, porque o diabo vai tendo legalidade. E é Deus que deu ordem. É o diabo de Deus. Por quê? Porque você escolheu as suas paixões. Aí tem uma ferramenta de Deus chamada diabo, para quê? Para te ajudar a despertar. Por isso que tem um momento na Bíblia, tem 2 discípulos de Paulo, Emineu e Alexandre. E os caras, você não tem noção, os caras chegaram a possuir sexualmente a mulher do pai. Um negócio absurdo aí, coisa de louco. Não vou falar não, deixa quieto. Vou falar. Tem uma igreja no Brasil hoje que o cidadão casou com a mulher do pai. E cria o irmão como se fosse filho dele. Mas é filho do pai. E é pastor. Está na Bíblia, irmãos. 2 caras fizeram isso. Sabe o que Paulo fez? Entregou nas mãos de Satanás. Por que ele fez isso? Para ver se a alma se salve. Como que alguém entrega na mão de Satanás para tentar salvar a alma? O diabo salva a alma de alguém? Mas está no texto que ele entregou nas mãos de Satanás para ver se ao menos a alma se salve. Porque o trabalho do diabo vai ser levar você a um processo de opressão ao ponto que você, ou você grita por salvação, se arrepende, e aí vem Deus e te salva. E não porque Deus está te castigando como se Deus fosse mal. Não, você está recebendo justiça. Lembre-se de uma coisa, a base do trono de Deus é juízo e justiça. E o que é justiça? É receber o que você merece. Sabe quando é que a misericórdia triunfa sobre a justiça? Quando você grita por arrependimento. Quando o cidadão se arrepende, você não recebe o que merece. Diferente de um tribunal de justiça humano, tribunal de justiça, irmão, se você está sendo julgado numa causa hoje, diante do tribunal de justiça, diante de um juiz, você chega lá e fala assim, eu vou confessar meus crimes, eu estou arrependido de coração e tal. O juiz vai falar, não, então eu vou te absolver. É isso que vai acontecer? Não, você confessou o crime, já adiantou o processo todinho para a sua condenação. Vai ser condenado, é justiça. Justiça é o seguinte, a que faz, a que paga. Está entendendo ou não? A diferença é que no reino de Deus, quando há arrependimento genuíno no seu coração e a confissão de pecado, a misericórdia triunfa sobre essa justiça. Porque você merecia morrer, você merecia, irmão, tudo que você merecia, tá ligado? Nem tá aqui você merecia. Nenhum de nós. Mas onde habitou o pecado, superabundou a graça, porque a misericórdia triunfa. Quando você grita por arrependimento, Deus vem e fala, opa, dos seus pecados já não me lembro mais. Eis que tudo se faz novo. Por quê? Porque a justiça deixou de ser cumprida? Não, porque Jesus sofreu a justiça. Quando ele morre na cruz, quando ele sangra no madeiro, a justiça está sendo feita. Ele está pagando no meu lugar e no seu lugar. Por isso que quando nós clamamos por arrependimento, crendo em Jesus, nós somos absolvidos por Deus, porque foi Jesus que cumpriu a justiça. Jesus é a justiça de Deus. Ele sangra no madeiro para fazer justiça. E todavia, quando um povo clamou por arrependimento, Deus suspendeu o juízo. Por isso que Deus, quando manda Jonas pregar na cidade de Nínive, Ele não quer ir, porque Jonas odiava os ninivitas. Jonas era o tipo político, irmão. Ele era o tipo PSOL, PT, sei lá o quê. Ele tinha ódio daqueles caras. Ele falou, não vou pregar lá.
Aí Deus manda ele para o peixe, faz o peixe vomitar na praia, ele vai que vai, assim, vou porque tem que ir. Aí quando chega lá na cidade de Nínive, qual que é a pregação dele? Não tem nem essa palavra, não tem arrependimento não. Ele chega lá e fala o seguinte: vocês vão morrer, cambada, Nínive será destruída em 40 dias, já era para vocês. O que ele não esperava é que o povo ia arrepender o coração. O povo se arrepende, e Deus suspende o juízo. E o profeta fica brabo, irmão. Ele vai brigar com Deus. O que é isso, Senhor? E Deus ainda dá uma lição para ele, porque o profeta fica na montanha, olhando para a cidade, esperando Deus 40 dias. Agora eu quero ver esse negócio aqui pegar fogo. Deus vai mandar enxofre do céu, vai ser igual Sodoma e Gomorra. Ele estava ali, só aguardando, esperando e murmurando, porque o calor estava grande, o sol batendo na sua cabeça. Aí Deus dá um ensino para ele. Ele faz nascer uma boboreira. Olha só que interessante, no mesmo dia nasce, cresce e faz sombra para ele. Milagrosamente a boboreira nasce, cresce, se torna grande, faz sombra. Aí o profeta fica assim: eita Deus, Deus é fiel. Não, estou vendo que Nínive vai ser destruída mesmo. Deus já fez até uma sombra para mim, que Ele está do meu lado. Porque isso aqui é um milagre. A boboreira cresceu e nasceu num dia só. Isso aqui, um negócio foi instantâneo, milagrosamente, atravessando os processos todos da vida. Deus que fez isso aqui acontecer para mim. Uau, Deus, obrigado, Deus. Aleluia. Aí ele está ali, pá, tal, e não acontece nada. E aí ele começa a murmurar. Aí sabe o que Deus faz? No mesmo dia ele vai lá e fere a boboreira que num dia que nasceu e cresceu, morreu. Aí qual que é a oração do profeta? Deus, o Senhor não tem misericórdia não da boboreira. Tadinha da boboreira, Senhor. O Senhor feriu a boboreira, ela nasceu hoje, já morreu hoje. O Senhor não tem misericórdia dela. Aí Deus pega e fala assim: tu tem dó da boboreira que num dia nasceu e num dia morreu, mas você não tem dó daquele povo que não sabe discernir a mão direita da mão esquerda. Aprenda que eu quero misericórdia. Eu quero misericórdia. Sempre que houve arrependimento, houve suspensão de juízo. Porque esse é o processo, irmãos. Está na hora de você parar de perguntar para Deus: por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? E começar a perguntar: para quê? Qual o propósito, Senhor? O que o Senhor quer me ensinar? Onde eu preciso aprender, o que eu preciso aprender, Deus? E talvez você nem está pecando em nada. Às vezes não é porque você está em pecado, coisa do tipo, ou você cometeu um erro grave. Às vezes é uma questão interna do seu coração que não está sendo tratada. E Deus fala assim: eu vou trazer uma circunstância, vou permitir uma situação para ensinar ele. Você está entendendo, irmão? As nossas paixões, elas revelam as nossas quedas. Não tem jeito. Uma hora ela vem para fora. Uma hora o trem acontece e é para te curar. Deus permite para te expor, para te curar. Para que você se posicione. Porque Ele te ama tanto. Que se Ele não te amasse, né? Se você fosse um bastardo, você vai viver sem disciplina. Quem que é o bastardo? É o que não tem disciplina. Você fica aí, vai lá. Aí você faz tudo errado e não é pego. Você já viu gente assim? Meu cara só faz coisa errada e não acontece nada. Ainda prospera, ainda miserável. Esse é o bastardo. Você não está entendendo, irmão? Quando chegar a eternidade para nós, né, quando a gente tiver o deslumbre da eternidade, que a eternidade já chegou para quem é crente, tá? Quem é salvo. Mas quando você deslumbrar a eternidade, você vai entender. É sobre a eternidade. Porque a pessoa pode viver 90 anos aqui errando. E o resto da eternidade? E dando certo, errando e dando certo, errando e prosperando, maltratando pessoas, ferindo gente, sendo injusto,
traindo, enganando, e tudo dando certo, e nada de consequência, e nada. É um coitado, esse cara aqui é próspero, e dá certo, e funciona, e tem sucesso até o final da sua vida, é porque é um miserável de um bastardo que não tem herança em Deus. Porque o que tem herança em Deus, irmão, eu vou falar um negócio para você, eu pelo menos comigo assim, eu glorifico a Deus com isso, porque se eu pisar errado assim, se eu pisar só um pouquinho fora do negócio assim, Deus já me dá uma surra assim que você não tem noção. O negócio já entorna para o meu lado, que Deus fala assim, você não tem direito. Agora comigo o negócio é o seguinte, eu vou te pegar, e eu digo, vem, pega mesmo, porque eu quero ser santo como o Senhor é santo. Bom é quando o Senhor não deixa você vacilar mesmo. Ele te pega toda hora e te corrige. É consequência atrás de outra. E Deus falando, arrepende. Muda o coração, muda o sentimento, muda o pensamento. E você não fica encurralado ali. Porque Deus é amor, cara. E Ele é um pai, tá ligado? É um pai com filho. A Bíblia diz em Juízes 9:23, que foi Deus que enviou um espírito maligno entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. Está no texto, foi Deus que enviou. 1 Samuel 16:14 diz que um espírito do Senhor se retirou de Saul. Olha o que o texto diz, versículo 14 de 1 Samuel 16. E um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Por que eu estou dizendo isso? Porque o diabo não tem poder como a igreja acha que ela tem. Cristo é o Senhor sobre tudo. Tudo está sob o domínio de Jesus. E o diabo só não foi destruído porque ele é útil, ele é a privada, entendeu? Ele é a privada útil dos nossos dias, entendeu, irmãos? Jesus é o fundamento de toda existência. Aí você pergunta, por que o mundo é assim? O desajuste do pecado, lá na queda. O mundo é assim por causa do pecado. A criação vivencia um desajuste por causa do pecado. Porque ela deixa de estar em Cristo. Mas lembrando você que até o que não está em Cristo, está sob o domínio de Cristo, só não está em Cristo. Se não está em Cristo, está onde? Está debaixo de poderes, está debaixo de autoridades, está debaixo de domínios. Mas quem está em Cristo está acima de poderes, está acima de autoridades, está acima de domínios. Por isso que a fraqueza te pega, por isso que toda hora você, eu não sei o que está acontecendo. Eu sei, você não está em Cristo. A terra que Deus deu para o homem cultivar, ela também sofre um desajuste. Aliás, tudo que está sobre o governo do homem sofre um desajuste. Gênesis 3,17, Deus diz para o homem, maldita é a terra, por sua causa, tá? Por sua causa, com sofrimento, você vai se alimentar da terra todos os dias da sua vida. Ela vai dar para você, sabe o quê? Sabe o que a terra vai te dar? Espinhos e abrolhos. Agora, antes do pecado não tinha esse problema. Antes do pecado não tinha disfunção climática. Não tinha geada de frio, nem excesso de calor. Imagina só, o Adão e a Eva viviam peladão no jardim, porque não tinha maldade. Não passava frio, porque não tinha frio, não tinha esse negócio. Era perfeito. Não existia terremotos, não existiam maremotos, não existia chuvas de gelos, não existia furacões. Os animais não atacavam uns aos outros. Por isso que Apocalipse diz que o leão vai voltar a pastar com o cordeiro. Porque como era no início, o leão pastava com o cordeiro.
Se a Bíblia diz que o leão pastava, porque ele comia o quê? Pasto. Tudo que Deus deu para o homem governar, desordenou. Por quê? Porque não está em Cristo. Essa é a desordem. Mas ainda assim, continua debaixo do governo de Cristo, do comando de Cristo. Nada fugiu do controle de Deus. Aleluia. Por isso Apocalipse 3:8 diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro foi morto desde a fundação. Sabe por quê? Porque o plano de salvação já existiu antes da existência do homem. Quando Deus criou o homem, já sabia como tudo seria, como deveria acontecer. Então por que Deus fez? Porque Deus fez vida. Deus criou pessoas. Deus não criou robôs. Então Deus nos deu livre-arbítrio. Deus nos deu vontade. Deus nos deu desejo. Deus nos deu essa liberdade, essa liberalidade, para que nós fôssemos ensinados, para que nós fôssemos transformados na razão, para que nós fôssemos transformados no entendimento. Por isso que Romanos 12:1 diz: transformai-vos pela renovação da mente, pela renovação do entendimento, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Tem que haver uma transformação interna, de entendimento, de raciocínio, de lógica, onde o culto é racional. Esta sempre foi a mensagem, irmãos. Qual? Ele vai restaurar todas as coisas. A mensagem sempre foi essa: Ele vai restaurar. Atos capítulo 3, versículo 19: arrependam-se, pois, volte-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venha o tempo do descanso da parte do Senhor. Então Ele mande o Cristo, o qual foi designado Jesus. Então é necessário que Ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas. E o que é restaurar? A palavra restaurar no original significa trazer ao estado original. Restaurar todas as coisas, trazer todas as coisas ao seu estado original. Por isso que João Batista, quando vê Jesus chegando no Jordão, livro de João, capítulo 1, versículo 36, João diz: vejam o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você está entendendo o processo? Por isso que a nossa vida, a salvação, irmão, o processo soteriológico da nossa vida, fui salvo no Espírito. Estou sendo salvo na alma. Serei salvo no corpo. Estamos dentro de um processo. Pela fé, já fui salvo no Espírito. No processo que ainda estou sendo salvo na alma. Através do quê? Vida com Deus, discipulado, treinamento. E isso entra o diabo no meio às vezes, em algum momento, para que você aprenda: estou sendo discipulado em Deus, na alma. Para quando chegar o dia da consumação de todas as coisas, eu serei salvo no corpo. Serei transformado no meu corpo. Teremos um corpo transformado, seremos semelhante a Ele na sua glória. Estamos no processo da alma, fonte das vontades, emoções, sentimentos. Aleluia! Por isso que a vida é um mistério a ser revelado. A existência é uma escola. A tentação e a provação que nós passamos faz parte de todo esse treinamento do mistério da vida e da escola de Deus. E a formação dessa escola está em Cristo. Porque Cristo é a pedra angular que sustenta todo o universo. E todas as coisas só continuam a existir
quando estão em Cristo. Aleluia. Eu gostaria que você refletisse na sua vida com Deus. Ela existe. Você está em Cristo, de verdade. E aí eu preciso notificar você que não é porque você batizou nas águas que você está em Cristo. Não é porque você levantou a mão e agora frequenta uma igreja que você está em Cristo. Às vezes os irmãos que estão na igreja, muitos não estão em Cristo. Por isso que quando eu faço apelo aqui no final, eu sempre falo assim, talvez você não saiu da igreja. Você está aí, mas você não está em Cristo. E hoje você quer assumir o papel de entregar sua vida de verdade para estar em Cristo. E eu convido, não é só quem está fora da igreja, irmão, porque isso é irrelevante. A vida com Deus é que é relevante. E eu preciso ter essa reflexão dentro do meu coração. Eu preciso olhar para o tipo de evangelho que eu estou vivendo. Quais são as minhas prioridades na vida? Será se eu tenho amado os meus irmãos? Será se eu tenho sido perdoador? Será se eu tenho suportado? Eu carrego os princípios, os valores do reino de Deus. Eu tenho sido um mensageiro de Jesus através da minha vida. Quer saber algo sobre alguém? Pergunte a ele sobre os seus sonhos. E veja se Jesus está envolvido neles. Porque se Jesus não estiver, você não está em Cristo. Alguém em Cristo, tudo que ele vê Cristo, irmão. Tudo é convertido para Cristo, nada é para você. Tudo que você vai mover, você fala assim, o que o reino ganha com isso? O que Jesus ganha com isso? Onde é que eu posso... Aí você começa uma amizade, para quê? Não, preciso ganhar essa pessoa para Jesus. Não tem a ver com você. Tudo vai convertendo para o propósito eterno de Deus. Por isso que você está no mercado, está na rua, está no hospital, está no trabalho, está não sei aonde, mas você mistura tudo, não tem nada de separado. Você mistura Jesus em tudo. Porque você não consegue viver outra atmosfera, você está entendendo? Desde o momento que você pisa lá fora, e a hora que você deita o travesseiro na sua cama, você pensa, eu tenho uma missão. Estou em Cristo. Aí você está em Cristo na criação dos seus filhos, você está em Cristo no seu casamento. Aí tem uma hora que o casamento você pode falar assim, ei meu Deus, eu não aguento mais esse negócio, eu estou na razão. Aí você quer brigar, porque você tem, né, seus achismos, já está acumulado um monte de coisa e tal. Mas se você está em Cristo, todas essas coisas vão sendo assim diminuídas dentro do seu ego, do seu eu, e você vai revelando Cristo no casamento. Você é o agente de cura, de perdão. Não tem mais a ver com você, não é você mais. Tudo que você move, tudo que você fala, todas as suas atitudes é movido por Cristo. Porque você está em Cristo. Você pondera os pés. E não tem essa de temperamento, não. Não, que eu sou assim. Eu sou assim mesmo, minha genética. Eu sou colérico, sanguíneo, igual a minha mãe, igual ao meu pai. Meu pai nordestino, cabra da peste. Eu sou igualzinho ao meu pai. Não, esquece isso aí, irmão. Tem nada a ver. Vou falar o que é isso aí? Paixões. Orgulho. Em Cristo, Deus pega o Pedro da vida, que tira a espada da bainha e corta as pessoas. Sabe o cara da peixeira? Não, esse era o Pedro, irmão. Os caras foram prender Jesus, o cara tirou a peixeira, rascou a faca no chão, falou, ai pai, foi lá e cortou o cara, meu. Jesus pega a orelha do cara, bota no lugar, cura e fala, quem usar da espada, morrerá pela espada.
O Filho do Homem não veio para matar, ele veio para salvar. Aí esse cara é tratado. Por isso que o diabo precisou peneirar, porque o cara é grosso, tá entendendo, irmão? Um cara grosso tem que passar na peneira para quê? Para sair o fino. Então, às vezes você é um cara tão grosso que só tem uma coisa para te ajudar: o diabo. Só tem um trem que é útil, uma privada para te ajudar. O diabo, para quê? Para tirar o fino, para peneirar e tirar o fino. Você não está entendendo hoje, mas amanhã você vai levantar a mão, vai dizer obrigado, Senhor, por todas as adversidades, as lutas, os perrengues, as consequências, o sofrimento que eu passei, as perdas, eu tive que perder para ganhar, porque se eu não tivesse perdido, eu não era o que eu sou hoje. Ei, não fica carregado de culpa na sua vida não, porque tem gente que está vivendo culpa. Ele olha para trás e fala assim: não tem mais jeito para mim, eu destruí tudo, eu acabei com tudo, minha vida é só cheia de coisas que eu não tenho mais jeito, meu psicológico já foi embora, nem psiquiatra dá jeito mais, eu sou um cara traumatizado, eu olho para qualquer espaço da minha vida, tem um gatilho. Deixa eu falar uma coisa para você. Muda a sua ótica agora. Essa tranqueirada toda que você foi, você não precisa ser mais. Se você entender isso que eu vou falar agora. Isso tem que servir para mostrar você para você, ao ponto de você falar: eu não quero ser mais eu quero ser Jesus. Você pode ser Jesus? Claro que pode. Cristo em você é a esperança da glória, é isso que a Bíblia diz. Paulo disse: eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Às vezes o fundo do poço é necessário, porque o fundo do poço faz você pular na presença de Deus. A gente já trabalhou com usuário de drogas, de casa de recuperação e tal. E sempre que a gente leva uma pessoa para uma clínica forçado, ela não fica, entendeu? Não dá jeito. Mas quando o cara vai para o fundo do poço, que não tem mais jeito, que sofreu até o último, até o limite, que ele fala assim: me tira desse mundo, me ajuda. Aí o cara consegue. Esses dias eu vi um vídeo na internet, cara, impressionante. O cara começou a jogar pedra no carro da polícia. A polícia saiu com as armas apontadas, ele se jogou no chão, levantou as mãos, falou: leva eu que eu não aguento mais, eu não quero usar droga mais. Queria ser preso para poder ficar longe das drogas. Sabe o que é isso? Fundo do poço. Fundo do poço. Às vezes tem gente que precisa ir lá para o fundo do poço para realmente falar assim: Deus, me ajuda, eu não quero mais ser isso não. O sofrimento serve para você ver que não vale a pena. Então sofra para você ver que não vale a pena. Deus permite. Porque o que importa é que no final haverá um arrependimento aí, uma transformação, e glória a Deus. Não importa como você começa, o importante é como é que você vai terminar. E o que eu quero te dizer é que você pode mudar essa chave hoje. Você pode virar essa chave hoje na sua vida. Você não precisa esperar o fundo do poço para você gritar por Jesus, para você viver em Cristo. Proteja a sua herança. Se esconda em Jesus. Ele é o nosso socorro bem presente. Ele é o baluarte seguro. É nele que encontramos o esconderijo do Altíssimo. Por quê? Porque está acima de poderes, acima do domínio da carne,
acima das autoridades, dos principados e potestades. Lá é o esconderijo do Altíssimo, onde você vive com liberalidade em Deus, com liberdade no Espírito. É lá que você não vive mais, é Cristo que vive em você. Uau! Corra para Ele, cara. Eu quero te fazer esse convite hoje. E não é um apelo para quem está afastado, não. É um apelo para quem está de cristianismo morno. É um apelo para quem está aí meio que de qualquer jeito. Assume uma postura no Senhor. Não vale a pena. O diabo, irmão, o tentador, ele é especialista. Ele vai juntando peças. Talvez você vai colher de uma consequência difícil amanhã, não hoje. Mas ele está juntando peças na sua vida. É uma coisinha aqui, é uma negligência aqui. Isso vai crescendo sorrateiramente até que se torne um peso muito grande. E talvez difícil de reverter na sua vida. Hoje você pode ter uma postura. Uma postura de cortar a amizade com a pessoa indevida, porque isso pode se tornar um adultério. Não, você tem que ter discernimento. Ele não tem nada a ver, meu amigo, é minha amiga. Isso aí é a mentira da sua consciência vaidosa. A sua consciência vaidosa mentindo para você, porque você gosta do flerte. E o diabo vai semeando, vai investindo, até que se torna incontrolável. E aí vem a queda. Vá para as regiões celestiais. Faça isso através da oração, da entrega, da rendição. Fica de pé comigo. Oh, Jesus, nós te adoramos, Pai. Rei Balassô. Obrigado, Jesus, pelo teu amor infinito. Meu coração, ele nem expirou.